Olá, pessoal! Uma atividade bastante importante do consultor fiscal e tributário é como interpretar um layout SPED. O SPED é um sistema público de escrituração digital que padroniza nacionalmente as informações enviadas à Receita Federal, Secretarias da Fazenda dos Estados e Previdência. Existem vários arquivos SPED, cada um com o seu padrão de layout. Ele funciona como um comunicador entre a empresa, o software da empresa e o governo. Ele padroniza as informações a serem enviadas. Atualmente, o SPED é composto de ECD, que são as informações contábeis que você envia para o governo, FD Contribuições, referente a PIS, COFINS e CPRB, FD ICMS-PI, que é o SPED fiscal, ECF, referente à declaração do imposto de renda, a antiga declaração do imposto de renda à pessoa jurídica. O E-Social, referente às informações previdenciárias e trabalhistas. O REINF, o SPED, referente a retenções e algumas outras informações fiscais. E a NFE, que é a emissão da nota fiscal eletrônica. Mas o que são os layouts SPEDs? São arquivos padronizados que são utilizados para comunicação entre a empresa e o governo de uma forma alinhada. Ou seja, é uma forma que todos vão entender. Tanto a empresa vai entender e o governo vai entender quais são as informações prestadas. E hoje nós temos dois padrões de arquivos. Um é o arquivo texto, que ele é separado por blocos e com campos. Cada campo ele é delimitado por pipe, que é esse caractere, que é um risquinho. E temos também o arquivo XML, que também possui blocos, e ele tem uma hierarquia que é representada por tags, que é esse sinalzinho de maior e menor, menor e maior, e de abertura e de encerramento. E como que a gente visualiza esses arquivos? A forma mais fácil de visualizar o conteúdo dos arquivos é abrir em texto mesmo, um notepad, um textpad, bloco de notas ou algo similar. O textpad ele tem uma capacidade maior de abertura, de tamanho de arquivos, então é um software que eu recomendo. E traz o arquivo formatado da forma em que ele deve ser interpretado. O Notepad, ele é bom, mas ele não suporta alguns tamanhos de arquivo. Se o arquivo for muito grande, ele demora para carregar ou ele trava. E você também deve atentar-se em não deixar aquela quebra de linha automática, senão ele vai desconfigurar todo o arquivo e você não vai conseguir visualizar da forma adequada. Esse é um exemplo de um arquivo TXT. É um arquivo SPED. E como que ele vem para visualização? Ele tem campos e pipes, então ele começa com pipe, aí tem um campo, nesse caso aqui do exemplo é um campo do código do bloco, código do registro, aí depois tem um pipe de novo e o código do participante, depois um pipe de novo e a razão social do participante. Então, esse é o modelo de um arquivo TXT. É pipe, campo, pipe, campo, pipe, campo. Já o arquivo XML, ele é diferente. Ele é representado por tags. Então, eu tenho uma tag, nesse exemplo, E-Social. E quando finaliza a informação, eu tenho uma tag de encerramento, que tem essa barrinha, também chamada E-Social. E dentro dessas duas tags, eu posso trabalhar com uma hierarquia, eu posso ter informações, mais detalhes dentro dela. Então, eu vou abrindo novas tags, que é uma hierarquia de detalhamento. E como encontrar o layout? Você pode entrar no site sped.rfb.gov.br. Lá você vai encontrar diversos módulos e entrando em cada módulo, no menu Downloads, você pode encontrar um manual do desenvolvedor, manual do usuário ou um guia prático que trará as informações e o layout de cada SPED. Nós vamos falar agora do arquivo em TXT.
que é referente ao manual do ECD, do ECF, do SPED Contribuições e do SPED Fiscal. Esse SPED é formado por blocos, então você vai ver vários blocos, bloco A, bloco C, bloco D, bloco E, ele é formado de vários blocos e cada bloco ele tem registros. Registro A001, registro C100, registro C170, registro C190. Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque os manuais repetem os códigos dos blocos. No entanto, as informações geralmente são diferentes. Um exemplo disso é o bloco K, do SPED Fiscal. O bloco K do SPED Fiscal refere a essa informação de produção, dados de produção. E o bloco K do ECF, ele possui dados de balanço demonstrativo de resultado. Então ele pode ter o mesmo código, mas não é a mesma informação em cada manual. Ao acessar o manual, geralmente no começo você vai encontrar um sumário que mostra o conteúdo de cada bloco do SPED. Tem um exemplo aqui do bloco C. O bloco C é referente às notas fiscais de entrada e de saída, mas de um determinado código, de determinados códigos. O bloco C, ele contém notas fiscais de código 01, código 1B, código 04, código 55 e código 65. Ou seja, não são todas as notas que entram no bloco C. Um exemplo são os conhecimentos de transporte. O conhecimento de transporte não está nessa lista que entra no bloco C. E ele tem, todos esses blocos, eles possuem uma estrutura que é importante você entender. Aqui temos o C001, ele é de nível 1. E abaixo dele eu tenho vários outros blocos. No caso aqui, o filho dele é o C100, que é nível 2. O bloco C001, ele é o de ocorrência 1, ou seja, só vai existir um único C001. No caso do C100, que é filho do C001, ele é de nível 2 e ele tem ocorrência de vários, ou seja, você pode ter vários registros C100. Em seguida, temos o C101. O C101, ele é filho do C100, porque ele está em nível 3. Tanto o C101 quanto o C105 e C110, todos eles são nível 3. Então, eles são filhos do C100. E aqui você tem a ocorrência. O C101, ele só vai ter um registro desse para cada C100, se houver. O C105, a mesma coisa, só vai ter um registro para cada C100, se houver. E o C110, eu posso ter vários registros para cada C100. Abaixo do C110, eu tenho C111, C112, C113, C114, C115 e C116. Por quê? Porque eles são nível 4, então eles estão abaixo do C110. Também posso ter vários registros desses para cada C110. E aí depois eu volto para o C120, ou seja, o C120 ele não é filho do C116. O C120, como ele é nível 3, ele é filho do C100 e assim por diante. Você entrando em cada bloco, então você vai ter um detalhamento maior do que é cada registro. Um exemplo é o C100. O C100 deve ser gerado para cada documento fiscal, código 01, 1B, 04, 55 e 65. Então, quando você começa a acessar cada registro, o manual vai te explicar em qual ocorrência que você deve gerar o C100, qual lançamento que você deve gerar o C100, quais são as exceções, quais são as regras, as exceções. Então, ele vai te explicar qual é a aplicação desse registro. Em seguida, você vai encontrar o layout, que é o formato que você vai gerar o seu arquivo SPED.
O exemplo também é do C100, então eu tenho assim, eu tenho primeiro, o primeiro campo, o campo 1, é o campo reg, que eu tenho que ter o texto fixo C100. Então, para toda vez que eu for gerar esse registro, eu vou gerar primeiro esse campo C100, que é o tipo caractere. Então, tudo que está C é caractere, tudo que é C é caractere, o que tem N é numérico. Qual é o tamanho? Então, esse primeiro campo tem tamanho 4, o segundo tem tamanho 1, o terceiro tem tamanho 1, o quarto pode ter até 60, então aqui nessa coluna você identifica qual é o tamanho. O DEC é se tem número decimal ou não, no caso, por exemplo aqui, valor do documento fiscal. Valor do documento fiscal, eu tenho 2 casas decimais. Quando eu vou importar o arquivo, é obrigatória essa informação? Sim, é obrigatória a informação. Na saída, é obrigatória a informação? Sim, é obrigatória a informação. O que é esse OC? O OC é quando houver. Então, um exemplo aqui da chave da NFE. Vou ter essa informação se o meu documento for 55. Se não for 55, for 01, eu não vou ter a informação da chave de nota fiscal. Ou seja, ele é obrigatório se houver. E abaixo desse layout, ele vai te dar mais informação, como o nível hierárquico, qual é a ocorrência, que tinha também lá no sumário do bloco, e para que serve cada campo, ou quais são as informações válidas para cada campo. Campo 1, válido C100. Campo 2 pode ser 0 ou pode ser 1, mas o que é o campo 2? Vamos voltar lá. Campo 2 é o indicador de operação, entrada ou saída. Então, 0 para entrada, 1 para saída. É essa informação que temos como campos válidos. Campo 3, indicador do emitente. Valores válidos. Também, 0 ou 1. O que é 0 ou 1? 0, emissão própria. 1, terceiros. E aí ele mostra também o que você deve preencher na informação. Um exemplo do campo 2, indicar a operação conforme os códigos é 0 ou 1. Pode ser informados como documentos de entradas emitidos por terceiros ou pelo próprio informante do EFD e CMS-IPI. E esse é um exemplo de um arquivo, é um arquivo fictício. Inclusive tem aqui esses xizinhos no campo de chave de nota, esse campo não pode ter x, mas é um arquivo fictício. Aí, em cima do layout, ele fica dessa forma. Campo 1, C100. O que é o campo 1? Texto fixo, C100. Campo 2, 0. O que é 0? Campo 2, 0, entrada. Campo 3, 1. O que é 1? Emitentes são terceiros. Campo 4, código do participante. Campo 4, temos o código do participante. Campo 5, modelo do documento fiscal. Campo 5, 55, é uma nota eletrônica. E assim por diante. Temos outras informações aqui. Código de situação, que lá estava 00, série do documento, número de documento, chave de nota, data de emissão e data de entrada. Temos várias informações aqui. Situação, data de emissão, data de entrada, valor, então temos outras informações importantes. Você tem que identificar essa informação como ela aparece no seu software fiscal. Exemplo, eu tenho esse campo de data de emissão, data de entrada e data de emissão. 1/8 de 2017, data de emissão 1/8 de 2017. Onde que ele aparece no SPED? Aparece no campo 10 e 11. No arquivo, campo 10 e 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, são esses os campos de data de emissão e data de entrada do documento. Então, você vai identificando cada campo do seu software onde que ele está no arquivo do SPED. O arquivo do SPED, você deve enxergar como um arquivo tanto de importação como um arquivo de exportação. Esse layout,
ele deve ser importado no validador, ou mesmo pode ser utilizado para importar num software, né? Então, baseado nesse layout, em qual campo do software você deseja importar. Se fosse uma importação de dados, exemplo, campo de data de emissão e data de entrada deveriam ser importados aqui nesses dois campos. Campo de fornecedor, código de fornecedor, que é campo 4, seria importado nesse campo aqui. E tem também a questão da exportação da informação. Baseado no seu software, você faz a exportação da informação. Depois você vai utilizar na validação do SPED, ou vai utilizar em outro sistema. Então, essa informação de visualizar o layout como uma informação de importação e exportação também é importante. Esse é um exemplo de um SPED, não tem a ver com esse arquivo aqui, mas sabendo, tendo consciência dessa informação, o importante é que você depois vai conseguir interpretar também os erros que aparecem no SPED. Tenho aqui um exemplo de erro que ele informa que no campo 2, natureza de operação, o registro não foi informado ou é inválido. E aqui ele mostra qual é o registro. O registro é o M410, campo 1, campo 2. O campo aqui está vazio. Então, por isso que ele deu esse erro. E onde que eu vou encontrar essa informação no arquivo? Quando você abre o arquivo em TXT, você tem esse campinho aqui que mostra qual é a linha e qual é a coluna. No relatório de inconsistência, ele mostra que a linha é a 2080. Então, você, quando abrir o arquivo num bloco de notas, você vai até a linha 2080 e vai encontrar esse mesmo erro. Bom, sobre o TXT é isso. O XML eu continuo em outro vídeo, então, obrigada.